Mauri Albuquerque e Maú Bruno. E estamos começando mais essa edição do Garimpo da Arte Avarense e mais uma vez eu estou super feliz porque estamos recebendo um convidado especialíssimo aqui no programa, mas antes de apresentar para quem está no rádio, eu queria dar uma boa noite para o meu colega de bancada ali, o Maurício Bruno Damião. Como é que vai, Maurício? Boa noite, Mauri, boa noite, nosso convidado. O pessoal já está vendo, mas daqui a pouco a gente vai apresentar oficialmente, né? O Maurício perguntou se era coloquei a música. Eu geralmente coloco a música de Avaré, né? Hoje, o nosso convidado é especialista em café, mas tem um produto nacional que é o mais consumido. Eu acho que o Brasil é o país que mais consome no mundo. Hoje é o Dia Internacional do Feijão. Do feijão? Isso. E o que o nosso convidado tem a ver com o feijão? Não, ele tem a ver com café. Com o café. Outro produto também nacional também. Desculpa, eu não acompanhei seu raciocínio. Não, além de outras coisas. Boa noite, Dirce Lopes. Seja bem-vinda no Garimpo. Minha mãe. Ah, é a mãe do. Então, faz as honras da casa e apresenta para nós, Maurício, quem que tá com a gente aqui hoje? Hoje, nada mais nada menos que o Alessandro Lopes, que é baterista. E como baterista, eu acho que deve ter 800 bandas. Porque baterista e baixista é daquele tipo de músico que toca em várias bandas, né? É peça rara, né? Então, boa noite. Agora, oficialmente, boa noite, Alessandro. Muito obrigado, cara, de você ter disponibilizado um pedacinho do seu tempo para vir aqui bater papo com a gente, cara. Imagina, boa noite a todos. Eu que agradeço, cara. É uma honra vir aqui conversar com vocês. Puta, programa legal aí, fazendo história, abrindo espaço, né, para tantos músicos, tanta galera que está aí vivendo da arte, trabalhando. É uma honra. Eu estou muito feliz aí. Obrigado pelo convite. Obrigado. Você já esteve aqui no programa em dezembro de 2024, se não me falha a memória, né? Isso, eu e o Maú. O Cristiano não pôde... Eu não lembrava que foi só eu. Foi você só, né? Legal, cara. Alessandro, eu estou vendo aqui no teu braço umas tatuagens aqui, parece uma chavinha de afinar a pele de bateria, é isso? É isso aí. E a outra imagem é? Sextante. É um instrumento de navegação. Você mede os horizontes, as constelações na navegação marítima. É o que originou o GPS. Ah, é? E a outra é uma chave de afinação da bateria. E ela muito bem feita. Quem que fez? A chave de afinação foi o Shinoda, que é um tatuador aqui de Avaré, especialista em traço fino. Nossa! E o sextante é o... Puta, agora eu esqueci o nome do menino. Mas ele fica ali na rua Santa Catarina, esqueci o nome dele. Não da Fara, não, né? Não é um outro rapaz, também especialista em traço fino. Mas ele vai gostar tanto. Ele vai gostar tanto de você não ter lembrado o nome dele. Eu realmente esqueci. Mas ao longo do programa, me lembro novo. Depois eu marco lá no comentário. Olha, Alessandro, você é baterista e baterista dos bons, né? Inclusive foi meu professor, né? Lá na companhia de música, né? Exato. Que legal, cara. E como é que, vamos começar do começo? Como é que a bateria entrou na sua vida? Cara, foi assim, eu perdi meu pai muito cedo, com 7 anos, então, e era uma época que a minha família vem de origem católica, e tinha umas missas de um padre aqui na cidade, lá na São Pedro, que eram aquelas missas que estava tendo aquela renovação carismática da Igreja Católica, e tinha umas missas que eram aquelas missas que tinha muito louvor, né, tinha muita música e tal. Até que era o Padre Milton? Era o Padre Milton, exato. Só sem querer te interromper, e já te interrompendo, era naquele processo que a Igreja Católica estava fazendo, porque havia uma crescente assim da Igreja Evangélica, estava uma rivalidade entre as duas. Exato. Então a Igreja Católica ela meio que se modernizou, começou a fazer palmas. Tinha música, né, muita agitação e tal. Isso foi em 96, 97 mais ou menos. E minha mãe começou a frequentar a igreja ali naquele processo de luto. Imagina, uma criança de 7 anos indo para a igreja, né? Não tinha muita minha vocação assim específica. Mas uma criança, você vai procurar o que te chamava a atenção, e aí, né? tinha bateria, tinha a banda e tal, e aí eu sempre gostei de música, meu pai também, né? Mas nunca tinha contato com o instrumento. E o único instrumento que eu tinha ganhado enquanto criança era um violão do meu avô, um violão Giannini Estudo, que está intacto, até em casa hoje. Mas eu não tinha paciência, eu queria batucar. E aí comecei a ir na igreja, lá comecei a entrar, eu era muito criança, não tinha idade,
tinha um pessoal lá, o Anderson Carvalho até, que é cantor de sertanejo, ele cantava lá nesse grupo. E ele falou, entra aí cantar, ele me dava o microfone desligado lá, ficava fingindo que tava cantando, e eu tava achando, daí ele falou, você não, toca bateria, era o que eu queria. Eu falei, tem um Mário que dá aula lá no SEMA, lá na Rua Pará, perto da rodoviária e tal. Minha mãe falou, mãe, eu quero fazer aula. Minha mãe falou, beleza, vamos te colocar na aula. Fiz 2 anos de aula, no primeiro mês da aula eu já queria bateria, né? E aí, óbvio, né? Minha mãe muito sensata, e naquela época não tinha as condições, foi conversar com o Mário e com o Du Javaro. E em algum tempo eles falaram, não dá a bateria agora, porque se der a bateria vai desanimar, né? Tipo, deixa eu ver se ele engrena aí. Aí depois de rasgar um sofá dela, batucando, daí ela comprou uma bateria. Aí, só que nisso eu já tava com 3 anos, eu já tocava na igreja. E aí já tinha ficado, daí a bateria já era uma coisa que eu queria realmente, eu já tinha sobrevivido aquela primeira fase da empolgação e do tédio e já entendi que aquilo era pra mim. E aí comecei com a bateria por causa da igreja, assim, especificamente, não tinha nenhum músico na minha família, assim como não tem ainda nenhum músico, só eu. É mesmo? Você foi o pioneiro da família? O único cara, um instrumento? Exato. Todo mundo gosta de música, mas não tocar mesmo ninguém. E aí comecei a tocar na igreja, daí... Você foi mais além. Exato. Daí teve nessa transição ali, tocava com o pessoal que fez o grupo Triunfar, né, que a gente... Aí, você fez parte também? Fiz parte, só que daí eu tocava percussão, né, porque o Cacau, o Cláudio Cardoso lá, montou fez uma música lá, não lembro como que foi a conexão da turma com o Cacau, e a gente tava na igreja e tal, e acabou aparecendo pra gente tocar na Fun Pop em 2002. Cacau da ABB, né? Isso, exato. Claudson Cardoso. Colocou várias músicas da Fun Pop também. Exato. Né? Ele sumiu, né? Nunca mais ouvi falar. Nunca mais. Ele aposentou agora, né? Acho que ele aposentou. Mas eu acho que ele tem alguma coisa a ver com a ABB, não tem? Tem, ele foi presidente da ABB uma época, ele era funcionário do Banco do Brasil. Isso. Acho que ele deve ter aposentado. Ele era de uma cidade próxima lá do Nordeste, César, né? Ele é nordestino, né? Ele é nordestino, de uma cidade, eu não lembro o nome agora da cidade, mas era alguma muito perto do Chico César. Mas ele gostava muito de poesia, quer dizer, ainda gosta, né? Isso. E ele escreveu a Negro Desabafo, né? Negro Desabafo em 2002, que já era uma música que falava sobre preconceito, e na época era muito diferente do que a gente vive hoje, naturalmente. E aí já começou o Triunfar, daí a gente já tocava MPB, e eu já fui tocando, meio que já saindo da igreja para tocar nas bandas. Já desenveredou aí já fiz. Aí na época tinha um percurso natural dos músicos, né? Que era você tocar em bandas até você entrar no Latitude, né? Esse esse percurso. Você quer sexo, droga e Esse nunca Mas isso, todos os músicos ou só os bateristas? Tinha uma lenda dos bateristas, mas os músicos em si, o Latitude era uma referência, né, nossa de banda, né? Então, mesmo, cara? Eu lembro dos bateras que faziam aula ali, que a gente tinha mais ou menos a mesma idade, outros músicos, assim, o Latitude era o ápice, né? Maurício, como que chama aquela banda que é concorrente? Não existe mais, mas era o Asas? Não é concorrente, tinha uma certa... Era pau a pau, né? Eles tinham uma certa rivalidade, né? Não era concorrente, são amigos até hoje, mas... Não, sim, claro. Mas que o Asa do Destino aqui. Asa do Destino, né? O Asa do Destino, na época que o Latitude começou, o pessoal conseguia tocar baile só com rock. Depois que virou, depois que teve que virar axé, pagode, essas coisas, mas no começo era só rock. O Asa do Destino era bom de rock, ainda até hoje, que o pessoal que tá um pouco encruzilhado, tá por aí, mas são bons de rock. E o Latitude também. E tinha uma certa rivalidade, mas não era uma coisa negativa, era aquela coisa, ele tirou aquela música, vou tocar também, sabe? Sei. Maurício, pode me interromper quando você quiser, viu? Não, mas só aproveitando para não ficar, o Triunfar, Alessandro, para quem não lembra, era trio, que era 3, né, que cantavam, e o Far era iniciais dos vocalistas, né? Isso, era o Fernando, o Anderson e o Rogério. Aí como eu também era A, então eles, para não ficar muito extenso, colocou junto, entendeu? Era por isso, então, um trio bem criativo, hein? Era o Cacau. O Cacau tinha uma mente criativa imensa, assim. Eu vou procurar o Negro Desabafo, só pra... Não, legal, é super bonita a música. Não, assim. eu lembro que era a oração de São Francisco. Não é essa que abre vozes? Isso, exato. Olha que legal. E que na época, lá em 2002, na Fun Pop, não era tão comum ter músicas nesse segmento. Primeiro só percussão, depois em voz,
E tinha uns temas ali mais específicos, né? Era uma e aí coisa bem o diferencial, diferenciada, o diferencial foi as vozes, assim, basicamente foi um negócio que Isso, ninguém imaginava. Vozes abertas. E que ano foi isso? 2002. 2002, já não é tão novo, né? Não, já não vou dizer 26 Só anos. 24 anos. 24 anos isso. Então assim, eu lembro que naquele ano da Fun Pop, e aí foi legal, assim, porque o Miltinho, acho que do MPB4, veio participar também, mas ele veio da carreira solo dele. E aí quando ele viu cantar, ele foi na fase nacional, foi lá elogiar. É mesmo? O Chico César, naquele ano, ele era quando a Fun Pop, né, era outra configuração, o show da fase avareense já era um artista famoso. E trouxeram o Chico César naquele ano. E a gente usava umas camisetas, porque na banda em específico ninguém tinha pele preta ou negra, como seja. E aí o Cacau teve essa seguinte ideia, bom, mas é todo mundo descendente, né? Então vamos colocar uns percentuais aí, mais ou menos, né? Então, tipo, tinha lá o Fernando, que era, sei lá, 60%, o Rogério 65%, o Anderson era 55% e eu era 50%, porque eu era mais, né, pele mais branca. E aí quando o Chico César viu a camiseta, ele falou, eu lembro disso daí, ele falou assim, mas a minha tem que ser 100%, eu quero uma camiseta dessa e tal. E a gente fez, né? Mas, desculpa te interromper, na camiseta estava escrito 55% negro. Ah, tinha a palavra negro também, 55% negro. Entendi. E era uma ideia de mostrar assim, né, não somos, mas a gente tem uma descendência, né? De fato, todo mundo tem alguma referência. E aí foi nisso, só que eu entrei tocando percussão nessa época, porque a música não dava pra tocar bateria, aí eu fui tocar percussão, aí fui fazer aula com o G. André. Então, era toda a via sacra, né? Então a percussão está para a bateria, assim como, por exemplo, um sax está para os instrumentos de sopro? Mais ou menos são isso. Primos? São, totalmente parecidos, totalmente próximos. Quem toca a bateria toca a percussão ou não? Na maior parte das vezes sim. Na maior parte das vezes sim. Existem alguns instrumentos que vai exigir mais técnica. Isso quer dizer, como o pandeiro. São amplos, né? Como, por exemplo, o pandeiro tem uma técnica mais referenciada. Mas conga, bongô, outros instrumentos, atabaque, timbal, timbale, você consegue executar porque as claves, as notas são muito parecidas, né? Então as linguagens rítmicas, né? O ritmo do axé, do afoxé, do ixexá, do maracatu, do baião, é tudo muito parecido, né? Então, basicamente, a bateria é uma adaptação da percussão, né? Porque a percussão nasce primeiro ali, né? Depois a bateria é moderna. Né? É o contrário. Então, a percussão nasce primeiro. Depois vem os instrumentos percussivos nascem primeiro, depois vem a bateria, essa configuração que a gente sabe da bateria, ela tem menos de... agora, né? Tem menos de 100 anos, para ser mais exato, assim, porque vem do jazz, do blues, que foi alterando as peças, a posição dos instrumentos. Até então não existia, né? Era composto mais erudito, né? Então cada um tocava uma parte, por exemplo. Tinha mais de um instrumentista. E... Aí a bateria veio para suprir esse monte de instrumento com um cara só fazendo. Exato, para alguns ritmos, né? Agora, especificamente, mas você vê que há muitos dos ritmos africanos, dos ritmos brasileiros ou as variações ainda são os instrumentos percussivos, né, que você precisa, né? Então o samba, por exemplo, o samba na bateria é legal, mas ele não é tão completo quanto uma roda de samba onde você tem um surdo, você tem um pandeiro, você tem um cachixi, você tem um baião, a zabumba. É bem mais empolgante, bem mais com instrumentos percussivos do que o cara na bateria. Bem mais. Aí a bateria vira um complemento, né? E fora também a percussão tem a célula aí, também tem a parte de efeitos também, que às vezes não é o ritmo, mas você cria um clima com carrilhão, com bloco, com cowbell. E as coisas que você pode criar também, né? Então, fora os outros nomes que pau de chuva, existem outros nomes que foram inventados aí pela criatividade do brasileiro, propriamente dita, né? Se vou soltar um trechinho do Neves of After Fire, só para o pessoal lembrar também essa música. Daqui a pouco. Esse é você, Luciano?
Na verdade, não. Eu vou explicar por quê. Assim, na execução da Fun Pop, sim. Mas naquela época, tinha que mandar uma versão em áudio disso, né? Pra você se inscrever, pra eles ouvirem a música, né? Em 2002, muito recurso muito mais restrito. Então não tinha estúdio para gravar. Então, na verdade, eles gravaram as vozes da fita guia. Essa versão já é de quando a gente classificou, daí foi gravar no estúdio do Eduardinho Teixeira. Tá lá com o Danilo. Isso, com o Danilo, o Machado masterizou. Mas daí o Breno, que era um baterista que tinha aqui em Avaré, Da igreja. ele tinha um estúdio, ele fez isso no teclado e ficou essa guia. E era a forma mais barata que a gente tinha e rápida de fazer. Entendi. A primeira guia que a gente fez foi gravado lá na Silvia Beltrame, com o Carlinhos, lá na sala dela lá. E a percussão era muito difícil, né? Não tinha, né? Enfim, era muito mais restrito, aí o Breno fez no teclado e sampleou. Aí foi a versão que foi pra... Que era só uma audição pra Fun Pop, né? E aí na execução da Fun Pop, daí eu fiz. Daí eu fui aprender o ritmo e tal. Não conhecia nada disso. Por exemplo, isso que a gente tá ouvindo é um... É uma conga. Conga. O que mais tem ali? É um cowbell marcando o tempo ali porque não conseguiu tirar da trilha, então é um clique. Aí acabou ficando. Mas tá vendo? Eu sou leigo. Se você não fala, eu não... Ficou como o clique das músicas, normalmente são uns cowbells, que é um som mais agudo. Aí ficou como também uma marcador de ritmo. Tá marcando o ritmo ali. E a levada é uma levada africana ali de... E essa música conseguiu classificação? Ela ganhou 2 prêmios na época, a melhor música variense e aclamação popular. Porque naquela época a Fun Pop tinha um incentivo, né? A galera, a variense ia na Fun Pop e tinha uma votação online disso daí. E aí na época eu tinha uma premiação em dinheiro naturalmente, mas eu lembro que era hospedado no site da Adriana, do Zola Moedo lá, que tinha um provedor de internet. E você votava lá. Então a gente fez uma campanha, meu avô deu um papelzinho na escola pra galera ficar votando. E as famílias foram fazendo camiseta, e levava plaquinha, e fez e a aclamação popular era barulho, então a nossa fez um baita de um barulho. E essa edição da Fun Pop foi feita no ginásio ou na Fun? No ginásio. A gente teve 2 eliminatórias aqui no centro avariense. No centro e no ginásio. E daí no ginásio... Era assim, né? Fazia no centro e depois subia. Você tinha na quinta-feira era da região, sexta eram as músicas de Avaré, daí no sábado passava para as finais para selecionar 4, então classificava 12 na verdade para sábado, 4 daí avarienses, e depois você ia pro ginásio. Aí no ginásio, naquele ano, minha memória é boa, a gente tocou no dia do Titãs, era um dos últimos shows do Nando Reis. Você tem esse vídeo, né, do Titãs gravando? Não, eu tenho 2000. É outra apresentação? Ainda com o Froger ainda. E no sábado era o Flávio Venturini, era uma homenagem ao Clube da Esquina, e no domingo era o Milton Nascimento. E eu lembro de moleque assim, né, tipo, quem é o Clube da Esquina, né, que é isso, né, tipo... Eu lembro do Milton Nascimento, ele veio no sábado pra assistir o show dos caras e ele ficou do meu lado, assim. E eu não tinha noção, né, senão também não tinha como tirar foto. Ele com os dreads lá, tudo assistindo. Ele tava doente ainda na época. Já. Mas... Então, na época o celular com foto, com câmera, não era ainda... Não tinha esse recurso. Cara, quem tinha celular na época já era. Porque já era, as nossas máquinas eram de 36 poses. Mas, nossa, pra quem, né, eu penso, eu tinha 14, 15 anos, né, subir no palco lá, ver as baterias, ver os caras tocando. Foi a primeira apresentação sua em grande público, assim? Em palco grande, na verdade, não foi a segunda, cara. A primeira foi com o Padre Milton, incrível que pareça. Tinha uma rádio, pode falar o nome do outro rádio? Pode. Rádio Paulista fazia aquela festa, lembra de aniversário de Avaré, na Concha Acústica? Sim. Que trazia um monte de artistas, uns artistas famosos, uns artistas que a gente nem sabia. E na época o Padre Milton, com aquela renovação católica, tava meio que na onda do Padre Marcelo, lembra? Foi aquela, né, tinha a popularidade dos padres. E o Padre Milton tinha acabado de lançar um CD, e a gente fazia parte da banda. E aí a gente foi tocar no show da Paulista. No show da Paulista. Foi aonde?
Na Concha Acústica, às 4 horas da tarde. Nossa, mas o sol tava lá. Um solzão. Daí foi a minha primeira vez num palco grande mesmo. Essa foi a minha primeira lembrança. E até tem um perrengue ainda, a gente tinha falado. O Machado, vocês vão lembrar, tinha uma bateria vermelha, era uma CP vermelha. E era a bateria da locadora dele e tal. E o praticável dele eram umas caixas que você colocava a bateria em cima disso. E eu cheguei lá na minha cabeça, né, vai ter todas as coisas. Bom, não tinha nada, só tinha bateria, tinha que levar prato, ferragem. A gente deu um jeito, lá emprestou. E aí uma das tampas, né, acabando a última música, assim, o cara que trabalhava lá com ele foi fazer alguma coisa lá. Ele puxou o madeirite que segurava. A bateria inteira veio pra trás, assim, e eu junto. E você junto? É só caindo as coisas pra cima e pra baixo. Lá. Isso não foi gravado. Não foi gravado. Por isso, Ainda bem, senão teria viralizado. O Alessandro é outro também que a gente, puxa vida, a gente não entrevistou para o Doc do Rock, né? Mas eu fiquei feliz que eu fui citado lá. Uma história dessa, puxa vida, como é que a gente não coloca uma história dessa do Doc? Eram muitos também, né? Mas o Alessandro, eu toquei com ele com o Juliano Fabiano na Imapa. Na época que a Imapa tinha Imapa e convidava os artistas a Varense e pagava, cara. Exato. Então, Outros tempos, né? Nossa, a gente fez um show lá. Ainda tem um vídeo de uma música no YouTube. então, eu acho que eu vi duas, cara, músicas, uma coisa assim. A gente tocou isso foi em 2004. 2004. Eu lembro que eu paguei a aliança com cachê, cara. Ah, é? No noivado. Opa! Essa aliança eu tô até hoje. Opa! Era massa, cara. Alessandro, voltando na história, então, a primeira apresentação sua, a primeira banda sua foi o Trio Far? Foi a E primeira depois vez. do Trio Far? Fui pro Latitude. Já? Então, essas... Não, deve ter tido um intervalo de tempo. Não, foi assim, o que acontecia? Foi tudo meio que casado, assim. Tinha uma história, eu era muito amigo do Patrick, ainda sou amigo do Patrick, depois até vou mandar um abraço. E a gente morava na mesma quadra, assim, quer dizer, na verdade no mesmo... Eu morava num quarteirão e morava no outro. Então a gente era muito perto. Ali? Não, aqui no bairro Santana. Aqui. Ah, tá. O Patrick morava onde era, em frente à antiga Rádio Avaré, que foi uma época. Onde ele teve o Sim. Cyber junto com O Rafael Teixeira. Aquela rua larga, né? Isso, da feira. E eu morava na esquina, então a gente sempre foi meio próximo, assim, a gente sempre se ouvia com os barulhos de bateria e tal. Ah, é? E nessa época a gente tava mais próximo e quem ia fazer o carnaval, o Latitude fechava uns carnavais legais em Pindamonhangaba. E sempre levava um baterista a mais, porque eram 8 bailes em 5 dias e tinha muita marchinha. E marchinha é um negócio que pra batera é uma hora. É uma hora você fica ali sem parar. Então quem deu certo assim de num ano o Patrick ir e depois acabar entrando na banda, porque enfim, tinha as mudanças, lógico que o Mário tinha saído na época. Aí num outro ano o Du me chamou, falou, vem fazer o carnaval com a gente. Eu fui fazer o carnaval com eles, era moleque também, né, tipo, novo de tudo. E daí 6 meses depois do carnaval aconteceu o lance do Hugo e Thiago, que daí a banda trocou inteiro o Latitude, daí eu entrei no Latitude. Aí eu entrei na fase que entrou eu, o Everton, a banda do Latitude migrou pro Hugo e Thiago. E aí formou-se uma nova Latitude. Isso, uma nova banda. Então né, entrou só gente nova. Eu, o Rafael Teixeira, o Lucas Servilli, o Everton de Aquino, que toca no Receita Original, a Poliana, na época, os vocalistas, eu acho que era o Rogério, na época também tinha acabado de entrar. Então era todo mundo novo e mais ou menos na mesma idade. Aí eu entrei tocar com Latitude. Daí fiquei com Latitude de 2004 a 2006. Aí pra mim era sonho realizado, né? Que no colegial, né, basicamente. Tocando em banda de baile, que tinha ônibus, viajava todo final de semana. Não tinha um pardal pra dar água, né? Tava tudo certo, cara. Nossa, aí era a realização. E aí... Fazendo o que você gosta, então Nossa. Você ia trabalhar, você ia se divertir, né? Eu até trabalhava, eu dava aula de informática, mas na minha cabeça era só música, assim. Mas assim, cada apresentação pra você não era trabalho, né? Era quase uma diversão, era né? uma diversão. A vida do músico em si, né? A gente tem essa ilusão, assim, óbvio, nossa, foi uma experiência fantástica, assim. Mas quem já tocou em baile sabe que o buraco é um pouco mais embaixo, né? Que o baile da banda começa, às vezes, às 8 horas da manhã, né?
precisa tocar meia-noite, porque tem a viagem, tem a montagem, tem um monte de coisa. Todo um processo de preparação antes e depois, né? Mas foi sensacional, nossa, só tem ótimas recordações, assim, inclusive dos perrengues, mas tinha muita coisa legal, assim, foi muito bacana. Assim. É o ônibus do Gilmar, né? É o dinossauro. O dinossauro, que a gente apelidou carinhosamente de favelão. Porque você entrava, tava tudo pendurado, roupa, toalha, equipamento, fantasia, tinha tudo. Mas era uma delícia, cara. Viu, e nessas andanças de baile, de banda, assim, qual é assim a música que você sabe, que você lembra assim mais ou menos, que todo mundo curtia, mas você detestava o ritmo, detestava tocar? Cara, eu vou cometer um crime aqui, mas assim, até hoje, cara, mas é porque é perfil mesmo, assim. Eu nunca gostei de tocar pagode. Eu não, eu não tenho aptidão nem pagode, nem pra samba, assim. Eu admiro quem toca. Normalmente é um ritmo que as pessoas ficam felizes, gostam e tal, mas eu não tenho muita aptidão, eu sou muito travado pra fazer isso. Então pra mim é sempre um sofrimento, assim, sabe, tocar, porque não é um ritmo que eu escuto, não é, assim, escuto muito pouco, admiro os bateras que fazem e tal, mas pra mim sempre foi uma dificuldade imensa, assim, sabe? Ainda é. Então, porque aí eu perco tempo, o bumbo começa a ficar travado, não soa legal, e aí... Não é natural o ritmo pra você? Não, pra mim não. Mas todo mundo adora, a maior parte dos bateristas adora tocar samba, né? E meio que é um negócio, né? Mas eu tenho uma dificuldade imensa, assim. E um outro ritmo que é legal de ouvir, mas é difícil tocar, é salsa. Pra batera, a salsa é muito quebrada, assim. Porque é muito fora dos tempos, assim. Não é um ritmo que eu tenha facilidade, assim. Pô, mas que instrumento que você foi escolher também, não, Alessandro? Eu acho dificílimo, cara. Tem que ter uma coordenação motora muito, né? Então, cara, é assim... Eu não consigo ver essa questão da coordenação, assim. Eu acho que é tudo uma questão de uma técnica, assim, no processo. Eu sou totalmente descoordenado para dançar, por exemplo. Eu tenho essa minha orientação geoespacial é meio complexa. Mas pra bateria pra mim é normal, assim, cara. Não sei se também acho que tem um pouco do dom ali de você sempre estar ouvindo, sempre você estar prestando atenção. E você sente quando você está à frente ou você sente quando você está atrás na execução de uma música com uma banda? Sim. Hoje sim. Hoje já tem essa percepção. Mas no passado não, assim. Tem dois efeitos, né? Quando você começa a tocar mais rápido, naturalmente você toca mais forte. E quando você começa a tocar mais fraco, naturalmente você toca mais lento. O cérebro entende essa associação. Então você vai perdendo o andamento, você vai ficando mais devagar, você não vai tocando mais fraco, você não tem uma pegada ali na hora de você estar tocando. Então você tem essa percepção. Interessante isso. Mas isso, cara, é uma das coisas que você aprende com banda. Tocando mesmo, no palco, com banda, ensaiando, assim, a vida real ali. Você só estudando, você não vai ter essa percepção, assim, não vai conseguir. Você vai precisar... bateria é um instrumento coletivo, não tem jeito, assim, né? Diferente de instrumentos como violão, por exemplo, ou piano, que seja, você consegue, né, reunir. Bateria, você precisa do baixo, você precisa da guitarra, você precisa do violão, você precisa de outra para fazer sentido, né? Senão não faz. Mas aí hoje eu consigo perceber por essa questão. E também, né, porque acabei que estudei por um tempo, né? Você se acostuma com o metrônomo, né, que é um vilão na nossa cabeça, mas você se acostuma, né? Então, de todo instrumento, o metrônomo esse... É vilão, é um repressor. Mas o baterista é muito mais, né? Porque é você que determina o ritmo, né, da banda, né? E tem um efeito, cara, assim, tem um baterista chamado... foi o próprio Buddy Rich que a gente citou lá no Reza a Lenda. Ele fala uma frase, assim, porque ele tinha a questão também do ego muito envaidecido ali, né? Ele tinha como que é? Fugiu a palavra, mas ele tinha uma visão, assim, muito dele, assim, né? Que ele era o mais importante da banda. Mas ele falava um negócio que é verdade, assim, e de fato na maior parte das bandas. Um baterista ruim não salva uma banda boa, mas um baterista bom salva uma banda ruim. Era mais ou menos nessa linha. E de fato porque você sente mais segurança na hora de tocar, pela questão do andamento, pela questão da tua linguagem mesmo de instrumento, né? Das notas que você vai usar, como você vai usar, né? Então, de fato, faz a diferença.
óbvio, não é o instrumento mais importante, mas ele faz a diferença nesse processo de ajudar a banda a se encontrar ali no tempo, nas convenções da música e tudo mais. Então, voltando à minha pergunta, você disse que o pagode, o samba não é muito o seu forte. Não é o meu forte, cara. E o forró, esses outros ritmos? Aí é gostoso. Aí é Aí você tem, Aí você eu tem mais facilidade? Tem. Não, aí pra mim soa mais natural, porque, mesmo? Por exemplo, a linha de forró, a linha do baião, tem a composição rítmica dela é a mesma, você só explora as variações. Então, por exemplo, a marcação do baião e do forró na zabumba ou no bumbo da bateria em específico, ele vai ser sempre basicamente a mesma, tem pouca variação. A variação são nos contratempos, né? Ou na caixa, ou ali no tarol especificamente, que é onde você vai fazendo as conversações, né? Você vai conversando com a sanfona, você vai fazendo os ataques, você vai tocando nota mais forte, mais fraco. E aí é uma delícia tocar, né? Principalmente se você tem um instrumento de percussão junto, que daí você amplia o repertório e você deixa de fazer certas peças. Aí é uma delícia tocar, cara. Por exemplo, né, no caso da bateria, se você vai tocar um baiano, você não tem um triângulo, você faz no chimbal, no hi-hat aqui no contratempo, ali você vai ficar marcando, né? Se você não tem alguém fazendo alguma outra linha específica, você vai usar o bumbo e a caixa para fazer esse complemento, ou o prato, eventualmente. Mas daí é uma delícia, cara. Bicho, baião. Eu tive um professor que a gente ficou, acho que uns 3 meses só estudando baião, assim. Aí escutava todas as versões possíveis, assim, para ele poder explicar a linguagem, né? O baião que toca no Ceará não é o que toca em Sergipe, e aí vai, e tem as variações. Incrível isso, cara. Porque muita gente, igual o negócio do acordeon, né? Muito do que foi criado não foi estruturado em método, né? Foi nas gravações antigas, né? Daqueles senhorzinhos que tocavam lá nas festas e tocavam do jeito deles, né? Então aquela E aí vai criando identidade novas cultural. possibilidades, né? Exato. A mesma questão do samba propriamente dito, né? Igual, não é meu ritmo, mas você pega lá o Banana, o Milton das Neves. Milton Neves. E tem mais e o Theo Lima, eles tocam samba, mas cada um de um jeito. E assim, é impressionante. Tem um perfil no Instagram chamado Thiago Silva, que é filho do Theo Lima, que é um baterista, era baterista do Djavan também, do Ivan Lins, que veio na Fan Pop. Um show, assim. E eu achava o máximo isso. E ele mostra as variações que os caras tocam de samba, por causa da linguagem, porque também, né, não tinha muita... Não tinha um método, né? Os caras iam tocando, isso ouvindo, iam criando e tal. Puro feeling, né? Puro feeling. Eu adoro samba, assim, de fato. Eu gosto, mas não consigo tocar. Então eu acabo ouvindo berros aí, né? Mas o meu pai, por exemplo, tinha discos em casa de samba, de vários artistas de samba. Então era pra eu ter bebido mais essa fonte. E dos artistas brasileiros, quais são as suas referências que você pode nomear pra gente? De baterista, assim, tem Vamos colocar aí. Tem mais, deve ter mais de um, né? Tudo mais. Mais. Eu vou falar 3 brasileiros e 3 estrangeiros? Eu vou falar 3, assim, que acho que marcou muito, assim. O primeiro é o Carlos Bala, e tem um porquê, assim. Eu lembro o Djavan tinha acabado de lançar aquele disco ao vivo, que é uma capa verde. E fui em 2001, eu fui para visitar minha avó no Rio de Janeiro e meu tio tinha esse disco. E na minha cabeça, eu não entendia o processo, aparecia, olha pra você como que é a associação mental, né? O Mário tinha uma bateria da marca Pur. E o Carlos Bala tinha uma bateria da marca Pur. E essa bateria aparecia na capa do disco, né? Na contracapa. Eu falei, que legal, vou ouvir. E aí achei fantástico, né? A forma dele tocar e tal, ele chama Carlos Bala. Tocou com o Raul Seixas, tocou com o Elis Regina, com o Caetano e tal. E eu ouvi muito aquele disco. E achava incrível a forma que ele tocava, a sutileza, assim e tal. Depois, muito influenciado pelas revistas, o Kiko Freitas, que toca hoje com o João Bosco, um multi-instrumentista. Tive a oportunidade de conhecer ele. É impressionante a técnica, a forma que ele conversa com a bateria, assim. E, cara, assim, de rock, outro batera que marcou muito foi o Charles Gavan, do Titãs, né, porque eram as bandas que a gente tinha mais acesso, tinha um show da Fan Pop, tinha toda essa influência. E o Bi Ribeiro?
O João Baroni. Não, desculpa, o João Baroni. O João Baroni agora, não tanto quando eu era na infância, mas mais agora já saindo da adolescência. Daí pra mim também é um monstro, ícone, né? Mas esses bateras, por exemplo, o Carlos Bala, você vê muita influência, por exemplo, do Steve Gadd, do Buddy Rich, de outros bateras americanos. O Kiko Freitas ele já é mais um ET, assim, ele tem uma linguagem dele, porque ele é muito diferente. O João Baroni a grande influência dele, uma delas é o Stuart Copeland, do The Police. Que você escuta as músicas e você identifica isso. Até o timbre, que no começo do Paralama você escutava, você disse, pô, eu acho que buscava aquele timbre do Police. Né? E o timbre... E hoje ele faz um projeto... O Call the Police. E, cara, assim, a bateria é igual, a montagem, os pratos, é tudo muito assim. Então, assim, são esses caras, assim, mas eu lembro de ouvir muito o Titãs, assim, nessa época, ou o Carlos Bala, que é fantástico, assim, e o Kiko Freitas. O Kiko Freitas porque aparecia muito nas revistas. Eu falei, quem que é esse cara? Era um gaúcho, assim, mas quem que é esse cara? Toca com quem? Quem que é João Bosco, né? Daí você vai entendendo o negócio. E estrangeiro, cara, Neil Peart, né, do Rush, assim, sem sombra de dúvida, assim. O Nick McBrain do Iron Maiden, que pra mim é uma referência, tem tatuagem deles na perna. E, cara, eu gosto muito de um batera do Taylor Hawkins, do Foo Fighters, que faleceu já. E, assim, eu gostava da forma dele tocar porque era uma mistura de vários bateras, assim, mas de uma forma muito autêntica dele tocar. Então, assim, ele fugia do convencional. Pra citar três só, né? Porque a lista é maior. A lista é muito grande. É que ele parece que se entregava na bateria, na música. Você via você via daquele sem camisa, só o cabelo voando assim. Exato. Era uma peça só. E assim, por mais que é uma banda que não é complexa, aí ele metia uma virada que se tornava complexa. Olha. Né? Então, assim, o cara conseguia extrair um negócio da coisa. O Neil Peart, cara, não tem palavras, né? Assim, o cara ele excede a qualidade técnica. Meu, E aquela menina que tá tocando Rush agora? Eu não conheço. Annika Kniles. Cara, assim, todo mundo que me pergunta assim, ó, eu já ouvi o disco dela, eu conheci ela na pandemia, graças ao algoritmo ali do Spotify e tal. E ela é fantástica, é uma excelente baterista, do fusion, do jazz ali e tal. Toca absurdamente, assim, os álbuns dela são muito bacanas. Mas assim, eu não consigo ver ela tocando progressivo, assim, né? Então assim, vai ser um negócio muito diferente, assim. Não consigo... Eu tô ansioso, assim, pra ver o que vai sair deles, porque, assim, ela não tem nada a ver com o Neil Peart. Não é o timbre, não é a bateria, não é a estrutura, não é nada, assim. Não, porque assim, todo músico tem o seu timbre, a sua maneira de tocar. Eu não vi ela com o Rush, mas eu acho que vai mudar a sonoridade. Vai. Deixa eu dar uma atualizada no Instagram aqui, o pessoal está conversando com você aqui, Alessandro. O Fernando Santos, você está dizendo aí das suas referências, as pessoas que você admira na bateria, mas o Fernando Santos está dizendo aqui, cara, que Alessandro é um fenômeno em qualquer área que atua. O Fernando Sanfa, né? Fernando Santos, 1971. O Fernando, meu amigo, a gente trabalhou junto. Pô, Fernando, um abraço, cara. Um abraço pro Fernando e obrigado pela audiência, Fernando. Pô, obrigado, cara. O Fernando é um camarada incrível. Ele já morou aqui em Avaré, a gente trabalhou junto. É meu amigo aí, cara. Pô, valeu, Fernando. Obrigado por participar. E o Dorival também. O Dorival tá fazendo uma pergunta para você aqui, Alessandro. O que você acha do Bruno Valverde, do Angra? Putz. Obrigado, Dorival. Obrigado, Dorival. Cara, ele é fantástico também, assim, ele tava na lista ali dos top 20. Eu pedi 3 só, né? Então... Ele que me complicou, mas é um cara fantástico, ele toca muito. Além do Angra, agora ele tá tocando com o Rich Kotzen e o Adrian Smith num projeto, eles vão vir em abril aqui no festival de rock. Smith é do Iron Maiden. É do Iron Maiden, eles têm um projeto paralelo. O Rich Kotzen é casado com uma brasileira, ela é baixista da banda. A Natália, eu acho o nome dela. O Bruno Valverde é um monstro, cara, ele toca pra caramba, incrível. Ele tem uma técnica muito apurada, ele toca com a traditional grip, e, cara, é muito bacana. Eu conheci ele no projeto do Kiko Loureiro e tive a oportunidade de ver ele numa feira de música tocando. Ele é muito bom. E é novo, super novo. Maurício, como chama aquele baterista daquele projeto da Rita Lee e Tutti Frutti? Aquele é o Paulo Zimmer, né? É?
Paulo Ziller, do Golpe de Estado. Golpe de Estado. Cara, que bateria que é ela, cara? E ele toca diferente, ele toca a bateria tudo reto, assim, né? E quebrado também, não toca? Bastante quebrado, né? Não, eu digo assim, o jeito que ele monta a bateria, ele fica lá em cima, assim, a bateria fica reta. Aham. Então, mas ele não toca meio quebradão? Não, ele é meio progressivão. Ele não era ele que quase entrou não sei se foi no White Snake ou em alguma banda, cara, que ele fez o teste, ele passou, teve algum problema lá de visto com o empresário, alguma coisa assim, ele não entrou. O Paulo Ziller, eu lembro do meu primo, cara, mostrar um disco do Golpe de Estado, um Golpe de Estado ao vivo, que eu acho que era ainda o Catalau ainda cantando, eu acho, e tinha um solo do Paulo Ziller. E aí eu lembro, por causa das revistas, né, esse é o cara, cabeludão, assim, magrelão e tal. Puta, sensacional, cara. Toca pra caramba, assim, né? É que é difícil falar dos bateras, porque às vezes o batera, ele tem uma expertise técnica com a banda. Isso. Né? E aí fora ele não atua tanto, né? Então, por exemplo, assim, esses bateras que eu citei, eles cedem um pouco essa linha, eles conseguem fazer um pouco disso fora. Mas tem uns bateras que eles encaixam só naquela banda e fica, né? A gente sempre cita o exemplo do YouTube. O Adam Clayton nunca... Não, Adam Clayton é o baixista. O Lauro Miller. Isso, Lauro Miller, que montou a banda praticamente. Exato. Você nunca veio tocar com ninguém, a não ser no tio. Então, e é só no tio que ele funciona. Aliás, a banda inteira só no tio que vai funcionar. Exato. Então, E fica meio restrito, né, cara? E tem muitos bateras assim, principalmente das bandas internacionais, que acabam ficando nessa restrição. Batera nacional que era legal, tinha uma linguagem bacana, era o Haroldo Ferretti do Skank, que ele era um batera que não aparecia, mas você escuta os discos do Skank, cara, tem um monte de levada e de programação que era ele que fazia, mas ele só encaixa, não é menosprezando o trabalho dele, mas ele funciona só naquele sistema, sabe? Fora disso ele não vai ser tão versátil. E a maioria dos bateras não é, né? Então acaba sendo normal isso. Então, mas você estava falando aí da coisas específicas, né, de um baterista e tal, e enquanto você falava eu lembrava de como eu sou completamente leigo de bateria, eu estava me lembrando de um vídeo que eu estava assistindo de um camarada explicando de uma levada do tamanho da coisa do Led Zeppelin, John Bonham, né? Não me lembro a música, que era totalmente quebrada fora do tempo. Deve ser Black Dog, né? Ou será que é Mobb Dick? Agora não vou me lembrar. Mas era uma coisa assim. Eu só fui entender acompanhando a explicação dele, né? Mas assim, se eu parar para ouvir aquilo, assim, tentar chegar a essa conclusão, não vou chegar jamais. É um som que me agrada, mas eu não entendo toda a complexidade daquilo que ele está executando ali. Cara, e assim, é por isso que é um negócio assim, você tá ouvindo a música, você tem que ouvir muitas vezes a música para você captar essas pegadas. Eu não sei se qual canal, mas eu já vi, tem um canal chamado Drumil, que um cara ele faz esse raio-x das músicas, né? Ele fala assim, olha a genialidade, ele fez do Phil Collins, fez do Chad Smith, do Red Hot, fez do John Bonham, fez do Kate Moon, do The Who. E fala assim, cara, normalmente você faria isso aqui, mas o cara fez isso aqui. Ele usou uma outra ideia, assim, de quebrar o negócio. Hoje, graças a Deus, tem o YouTube e você vê muita gente falando e explicando. Mas imagina, né, esses caras fizeram isso quando não tinha nada. Né? Você pega o Bill Ward, do Sabbath, o John Bonham, o Kate Moon, dessas bandas, cara, entre outros que, né, são citados, mas os caras criaram um negócio que não tinha. Né? Não tinha, era pura intuição, né? Esses dias eu vi um corte de um vídeo de um batera, de uma banda que eu gosto, mas é um batera, né, que não sai daquele esquema, que é o Nick Mason do Pink Floyd. Que, beleza, ele funciona naquele negócio, é um puta batera dentro do Pink Floyd. E tem um vídeo daquele álbum Live Pompeii, que ele escapa a baqueta, e ele faz a virada com uma mão só. Só que agora que a gente foi perceber, porque tem o recurso das imagens, mas você escuta o disco, você acha que o cara errou a virada mesmo, porque ele tá fazendo com uma mão só e uma nota só. Mas na verdade não, acabou deixando a música mais legal. Então assim, tem muita coisa. Mas o Kate Moon, que começou usando 2 bumbos, talvez não o primeiro, mas em uma banda em grande escala, foi um que começou a usar 2 bumbos, para ter 2 sonoridades.
né? Então, os caras eram muito inovadores nessa época, né? De criar Você toca com bumbo. um boom só. 2 bumbos para você comprometeria em tudo. Tudo, Toda a porque- performance. Até a logística, né? Até a logística. Principalmente Ah, verdade. comprometeria financeiramente a logística e tem um fato, assim, eu não tenho habilidades com a perna esquerda. Então, É mesmo? então teria que desenvolver muita coisa, mas não. Também pra A assim. esquerda sua é o chimbal. É o chimbal, que daí vai exige menos. É. Mas até porque nas bandas que a gente toca hoje, ou pelo menos os estilos que eu sempre toquei, nunca teve essa necessidade rítmica mesmo, né? Pedal duplo é muito pouco usado, principalmente nas bandas que eu toco ou que eu toquei, nunca teve essa necessidade. Mas, ô, Alessandro, quando tem dois bumbos, aonde que entra o chimbal? A abertura, o fechamento do chimbal? Normalmente daí você toca com 2 chimbais, você toca com um mais aberto, a regulagem aqui no seu canto direito, então você vai usar essa composição, e você tem um chimbal fechado aqui, que ele fica mais fechado para você fazer as levadas. Então, normalmente os bateras de power metal ou de metal, como o Angra, que o Dorival citou, o Xamã, outros bateras, eles acabam usando 2 chimbais, então um mais aberto e um mais fechado mesmo, para ficar... para fazer essa a diferença diferença de som. quando Exato. você aperta e solta o chimbal. Exato. E a ideia de usar 2 bumbos é para ter 2 afinações às vezes, ou simplesmente ter uma potência maior. O Dorival, que é músico também, músico, escritor, é professor de arte lá com a gente na rede, ele está perguntando aqui, estou começando a praticar um pouco de bateria agora, mas por conta própria. Tem alguma dica legal para quem está começando? Tem, cara, 2 coisas assim que talvez daqui a algum tempo você vai me odiar, mas é uma dica boa. A primeira delas é você ter um metrônomo no seu celular, não precisa gastar com metrônomo, tem aplicativos aí que faz a diferença. O próprio Google, né? Tem O próprio metrônomo Google. online. E 2 métodos, cara. Tem, se você digitar no Google rudimentos de caixa, de bateria, e o Pozzoli, que é um solfejo musical. E isso naturalmente vai te ajudar a desenvolver a coordenação motora, a percepção rítmica das figuras, Então, e vai te ajudar na manulação, né? E normalmente, né, as pessoas acham, vou fazer bateria, eu preciso ter bateria, vou tocar bateria o tempo inteiro. Talvez se fosse, não dá para generalizar, mas a maior parte, vou dizer por mim, é assim, da minha vida que eu toco bateria dos 9 até agora, 25% com a bateria, 75% no pad de borracha, porque é onde você acaba estudando, né? é mesmo? Você tem um pé de borracha lá para não incomodar vizinho Não, poder desde sempre, assim, tem uma história engraçada, assim, eu e o Patrick, a gente fez aula com o Lael Medina. O Lael Medina era o Juca que trouxe ele aqui para tocar na banda de apoio da Fan Pop antes quando nasceu o duo lá, nasceu o duo não, né? A Latitude foi fazer festivais. E a gente conheceu o Lael Medina por isso e tal. E o Lael Medina é um batera fantástico lá de São Paulo, toca jazz, samba, tá num projeto da Tânia Mara. Mas na época ele tocava naquela banda Ruge, do SBT lá, dos negócios e tal. Ele faz parte das bandas do SBT, né? Faz. Acho que um dia que a gente foi lá no... Você foi no Aço com a gente, né? Fui. Eu acho que ele tá, né? Não, era o Ramon Montanher que tava. Ah, tá. Era um outro também, monstro também. E a gente chegou em São Paulo pra fazer aula, eu e o Patrick todo felizão e tal, né? O cara era endorse da Pearl, da Zildjian, era um artista, né? Na nossa cabeça, ele tava rezando sonho de criança, assim. Chegamos lá, ele falou, beleza, vamos tocar um pouco aí, tocamos 1 minuto, assim, falou, legal, vamos pegar o pad de borracha, vocês vão fazer isso aqui. Daí ele olhou assim, pô, não, era pad de borracha, cara. Chegamos até de Avaré aqui pra tocar no pad de borracha. E eles queriam tocar na bateria, né? As coisas que a gente não tinha, né? E ele ficou no pé de borracha lá. Uns 2 meses de aula e tocou bateria uma vez. É mesmo? Uma vez. É tipo Karate Kid, né? Que você vai lá pra Karate, mas ele pra carro lá. Eu tinha um professor aqui, o Breno, que né, você tem um jeito certo de pegar a baqueta, a manulação e tal. E você tinha uma posição. Então ele colocava um pad, ele desenhava uma bolinha com caneta e falava, você tem que bater aqui. Aí colocava uma baqueta em cima aqui, as suas mãos têm que ficar assim, você tem que atacar sem se mexer, assim. Aí você ficava 1 hora com o braço travado, assim. Então, Dorival, essa é uma dica também. Você já viu um vídeo de um cara tocando bateria, que ele coloca uma baqueta, o prato tá aqui, a baqueta tá no sentido do prato, aí ele tem a baqueta na mão dele
e ele fica fazendo, bate a ponta da baqueta e a outra extremidade da baqueta, mas ele faz isso com a outra baqueta. Então ele fica... Eu já vi, eu não sei se é o mesmo, se é um cara bem barbudo assim, que ele Isso. faz uns vídeos, ele tomando café assim, e ele tocando um negócio super complexo, assim, só com um pé e com uma mão, assim. É treino, assim, basicamente. É filho de Deus, um cara Não, desse. cara, é basicamente um treino, assim, o cara desenvolveu muita habilidade É ali. 90% de esforço, Treino, então. não tem... Não tem... É mais artístico naturalmente, né? Ali é só aquele corte para aquele vídeo, né? Acho que ele não sustentaria tocar um show daquele jeito, né? Então é mais específico ali, embora ele seja muito bom, mas é mais para engajar mesmo ali. Então ele treina aquilo ali e tal. Esses dias eu vi um menino tocando I.I.Z. do Rush com um braço só, porque ele realmente tem um braço só. Nossa. E, cara, destruindo, tocando certinho, assim. Mas é igual do Def Leppard, que tem vários pedais? É a mesma coisa. Não vi. Nesse do cara do Rush eu não vi, mas do Def Leppard o cara tem, né? E você vê, toca... Quem ouve não sabe que o cara não tem, né? Um braço, um acidente, enfim, uma fatalidade. Você tem uma bateria na tua casa? Tenho, mas não monto ela. Não? Não. É no pad. Tudo no pad. Eu não monto bateria. O pad explica assim. É uma peça de borracha. Uhum. É onde a gente toca nessa peça de borracha. Não é só aquela bateria eletrônica, né? Que você ouve pelo telefone. Não. É um pedaço de madeira mesmo, de 6, 7 polegadas. Uma camada grossa de borracha para ela dar o rebote, né? Que é a baqueta voltar. Uhum. E é só ali. Eu não monto bateria em casa, posso afirmar com segurança uns 20 anos. Assim. Nossa, Alessandro, verdade? É. E você só pratica no pad? Basicamente só no pad ou só quando a gente vai ensaiar mesmo, entendeu? Mas tocar em casa não. E por quê? Que boa pergunta. Posso ser bem honesto? Sim. Preguiça. A primeira delas é a preguiça. Mas não deve ser. Deve ser só Não, preguiça, assim, né? lógico, né? Tem a questão do barulho também, do vizinho. Porque aí demandaria um isolamento acústico na tua casa, né? E é um negócio que ocupa muito espaço. Também. Né? Também. Acaba que ocupa. Nas casas que eu morei anteriormente ou agora, não tem essa condição nem de montar. Mas a preguiça é um dos fatores determinantes. Quando eu morava com os meus avós, a minha mãe, aqui no bairro Santana, a gente tinha um quartinho da bateria. Daí, beleza, a bateria ficava montada lá, era onde a gente ensaiava. Uhum. Mas hoje, cara, hoje eu não monto. Assim, eu já chego, eu já deixo guardado lá, só tiro para voltar a tocar. O teu instrumento demanda uma logística que não é brinquedo, né? Cansa, cara. E assim, cansa, realmente cansa. Às vezes a gente vai no Sanfa lá e tá microfonando cada peça da bateria. Exato. Mas vocês dão trabalho, não? Demais, cara. Rapaz do céu. Normalmente tem uma figura, né? Que é o primeiro a chegar, fica batucando e os caras todo mundo tentando afinar os instrumentos para começar o ensaio. Tem essa questão. E talvez você seja o último a sair depois, né? Eu toco às vezes com o Watson. O Watson tem várias baterias. Uma que é só, que fica montada no estúdio dele, e as outras que ele leva. Então é já preparado para levar mesmo. Porque for desmontar, embalar, e vai tocar, depois desmonta, monta e dando na casa, isso é chato mesmo. Cara. E aí você desanima. Então, assim, meio que eu guardo energia só pra fazer uma coisa. Então, só pra ensaiar, vamos só ensaiar. Olha só, perguntando assim, quais os projetos hoje que você está presente, que são os atuais, assim? Cara, hoje oficialmente eu tô na Green River, né? A banda que a gente toca, abraço pros Que é meninos. basicamente cover de Creedence. Isso, a gente faz um tributo, então é a banda que a gente toca. Mas a gente Quem tem tá lá? Desculpa. o Marcelo Jacó, que toca no vocal? No vocal, o Kleber Lima na guitarra, o Binho e o André Lourenço no baixo. Nós 4 lá na Green River. Já tem uns 2 anos com a banda, 2 anos e meio com a banda. E esse é o meu projeto oficial. Eu faço... Eu não preciso nem ensaiar mais. A gente ensaia, cara. A gente gosta de ensaiar. Assim. Quantas vezes por semana? Não, assim, a gente ensaia a véspera de show só. Véspera de show. Só passa, né? Porque a gente teve uma ideia legal que foi assim, antes de anunciar a banda, a gente ensaiou acho que uns 6, 7 meses a fio, toda semana. A hora que a gente montou o repertório e o show, agora a gente só mantém, só faz a manutenção. Então quando tem um show, a gente ensaia umas 2, 3 vezes antes, dá uma relembrada nas músicas e vambora. E música nova? Não tem. Então, a gente não pega. Graças a Deus não pega. Mas acontece, você está no lugar. O pessoal sabe que é o tributo, o Creedence, tal.
Alguém vai pedir outra coisa? Sempre tem. Toca Raul, toca Beatles, toca Nirvana. A gente já teve num lugar, cara, que o grupo pediram pra tocar. Agora, o Binho que vai lembrar, cara, sei lá, pediram uma coisa muito, tipo assim, Henrique Iglesias. Nossa, não tinha nada a ver com o negócio. Mas sempre tem. Eu faço o Fernando Gamaliel, o Fernandinho, filho nele, toca no Rancheiros. Quando as datas dele acabam cruzando, eu substituo ele no Rancheiros. Também conhece todo o repertório? Também. Já tirei o repertório e toco com uma certa frequência. E em março agora eu vou entrar na Madrepérola, na banda da Poliana, lá do Bonaldi dos caras. O Fernandinho vai sair da banda e eu vou entrar substituir ele lá. Então eu vou ficar com a Green River, que a gente tem já uma outra. Já é um lance mais assim, baile, mais show. E aí volta a fazer baile agora, a partir de março. E eles vão tocar carnaval agora, você não vai fazer? Não, carnaval não. Eu só entro lá na segunda quinzena de março só. E aí agora eu estou ensaiando, estudando o repertório deles para poder tocar. Mas então são esses dois projetos oficiais, a Green River e o Madrepérola. É que a Green River, o nosso foco é mais, a gente toca por prazer mesmo. A gente gosta de tocar, a gente gosta de estar junto, não é tanto pela data, grana, show, não tem um fim comercial. Diferente do que a Madrepérola é, que é uma banda com fins comerciais também, né? Ô Maurício, eu vou preparar a próxima pergunta aqui para o nosso convidado. Antes eu queria mandar uma boa noite para Renata Rafani, a consultora da Mary Kay, e eu queria lembrá-lo de tocar a vinhetinha dos nossos apoiadores culturais, enquanto o Alessandro me responde aqui. Pratos caros ou baquetas que não quebram? Se pudesse ter um estoque infinito de apenas qual seria, Alessandro? Baqueta. É. Nossa, baqueta, cara. Vixe. Acontece muito de baqueta escapar da tua mão numa apresentação ao vivo? Antes desse né? Deixa eu tocar a vinheta do Renato. Me responde aqui. Pratos caros ou baquetas que não quebram? Pera aí, só tá. Nosso dedo. Vai abaixando o volume aí. Pera aí. Agora acho que vai, vamos ver. Você está ouvindo Garimpo da Arte Havaiense. Apoio Cultural. Consultora Renata Rafani. Produtos Mary Kay. Fone WhatsApp 997446562. Repetindo, 997446562. Inteligência artificial é tudo. Cara, baqueta. Baqueta. Assim, escapa, naturalmente, que às vezes a mão transpira, mas acontece muito de quebrar também, né? Madeira, né, cara? Tem umas baquetas que você compra que elas já vêm ali com alguma restrição da madeira ali e acaba gastando. E as baquetas importadas, elas custam muito caro. É mesmo? Então, uma baqueta importada hoje custa 160, 140 reais o par. E uma nacional custa, sei lá, 80, de 35 a 80 reais. Então você quebra uma baqueta, 80 reais que você foi embora, né? E uma baqueta, um par de baqueta dura quanto tempo, em média? Depende muito, mas assim, vou dar exemplo para baile agora, né? Que vai ser a minha realidade, que acaba tocando por mais tempo e mais vezes. Cara, é coisa de 2, 3 bailes. Porque ela começa a esfarelar, ela já começa a perder, ela aponta nem tanto. No caso tem não é uma técnica, mas existe uma forma que você toca na bateria que chama rim shot, que é onde você toca bem no aro da caixa com a pele. E é bem forte isso, então ela acaba que vai quebrando a baqueta por ali. Entendi. Então daí você vai, quebrou a baqueta. É o primeiro show, às vezes acontece, no primeiro show já trinca de fora a fora. Daí, 80 reais. Você já teve desses perrengues assim, de estar tocando ao vivo, quebra a baqueta, escapa a baqueta da mão e você perde, forma aquele vácuo já, na música perceptível, quero dizer assim, para o público, inclusive? Já. Baqueta, estourar a pele de caixa, no meio. Estourar a pele da caixa? Teve uma situação engraçada, recente, inclusive, a gente foi tocar, era o primeiro show da Green River num festival de rock lá em Itaguaí.
E eu tava com um pedal de bateria, na terceira música ele parou de funcionar. Ele tava com um problema na mola, e não dava pra eu parar pra ver o que tava acontecendo. E eu sei que ele foi perdendo, assim, não funcionava mais. Aí eu lembro que o Silvinho com o Arthur ia tocar, depois ele chegou lá, daí ele veio, você não empresta tal coisa? Eu falei, empresta seu pedal, que eu não tenho mais pedal pra fazer show. E não tinha nenhuma outra banda, a gente era a primeira banda a tocar lá, não tinha outra coisa. E aí já tive esses perrengues, assim, de não ter o bumbo, né, entendeu? Só ficar tocando caixa e prato e não tinha bumbo. Aí um anjo colocou o Arthur. Aí o Silvinho chegou lá e emprestou o pedal, daí deu pra ele terminar. Ele conta pra gente no documentário lá, que eles apresentavam lá no Concha Acústica, acho que é uma das primeiras apresentações, acho que ele tremia que nem vara verde na primeira apresentação dele, né? Coelhos de Pedra, 86. Coelhos de Pedras. O Silvinho é sensacional, cara. Ele chegou lá, empresta suas ferragens pra mim. Eu falei, me empresta seu pedal pra mim. Porque, cara, quebrou aqui, eu não sei o que aconteceu, cara. Eu não vou dar tempo de ver, assim. Você é do tipo que toca fazendo careta de esforço ou do tipo que... ou do time que mantém a cara de paisagem? Cara, eu tento fazer a cara de paisagem, mas eu vejo as fotos, são todas horríveis. Eu tento fazer uma cara de paisagem, mas sempre tá com uma cara toda torta lá. Mas tem um feeling ali, né, cara, quando você tá fazendo a careta aí. Não, né? mas é expressão, né? Exato. E é físico, né, cara? Não tem jeito. A bateria é físico também, né? Então, é bem físico, inclusive. E é pura concentração bateria, né, cara? Mas é uma delícia, assim, cara. Pra quem sabe, eu sou o zero esquerdo pelo bateria. Ô louco, mano, mas eu jamais vou ter a habilidade e a capacidade e a fineza que você tem tocando baixo, cara. Mas a bateria... O toca de terno, cara. A bateria poderia ser um pouquinho mais fácil. Há produtores que dizem que bateria e baixo são instrumentos, não são instrumentos musicais, né? Não, fala, eu coloquei lá no Instagram, falei, além de baterista, eu sou gente, cara. Ele esquece às vezes da gente, eu tenho um pouco de medo. O pessoal fala no meio de percussionista, né, que ele é amigo dos músicos. Nossa, é verdade. E fora. Todo respeito ao jeito. Todo respeito. Mas eu vou dizer assim, e é verdade que eles falam isso, mas a quantidade de percussionistas fantásticos que tem, né? Tem um cara que chama Marco Suzano, que é parceiro do Lenine, parceiro do Gilberto Gil. O cara é um monstro, tocando. Um monstro. E ele tem um programa que ele visita luthiers, né? Legal pra caramba, cara. É fantástico, cara. Tem aquele DVD Expresso 222 que ele faz no pandeiro, cara. Nossa. E os gringos pedem pra ele gravar, né, cara? Puta. Os percussionistas brasileiros gravam mais lá fora do que os bateristas. Tem percussionista, tem o... que agora ele é padríssimo, mas ele tá naquela Casa dos Artistas, lá, como é que era? Abrigo dos Artistas, não lembro direito lá, que é o Silva, uma coisa Silva, que tocou com muita gente, o Guto Nascimento, esqueci o nome dele. E tem também um que a gente fez workshop, cara. Na Vasconcelos, cara, ele trabalha com o corpo dele, já a voz dele, toda. O Ayrton Moreira, que foi um batera que tocou no Weather Report, com o Jaco Pastorius e tal, era um cara extremamente percussivo, né? E acho que num dos discos do Michael Jackson, o batera e o percussionista são brasileiros. Eu não vou lembrar quem é agora, não lembro se é o percussionista ou o baterista. É muita coisa do Michael Jackson que ele gravou, foi todo, né? Foi o Steve Lukather, mas a maior boa parte, né, dos arranjos, né? Mas percebe que você está bem inteirado com o nome dos instrumentistas, né, Alisson? Então, cara, tem uma coisa que, aí graças à minha mãe, assim, minha mãe sempre me incentivou e nunca me bloqueou, assim, mesmo sabendo que na época era difícil. Mas como eu também comecei a trabalhar muito cedo, eu lembro que em 2002, 2001, a Modern Drummer, que era a revista mais conceituada de bateria no mundo, fez uma edição brasileira. Uma editora pegou a licença. E eu lembro que eu comprei o exemplar, comprava aqui na banca, aqui debaixo da associação comercial, eu lembro que tinha uma banca. E a gente ficava esperando chegar, né? Então, eu lembro que eu comprei do número 2 em diante. E eu fui assinante da revista até acabar. Então você imagina que assim, era uma vez por mês. Hoje o que a gente acessa em 15 minutos era uma vez por mês, cara. Então eu lia a revista do primeiro anúncio ali da capa até a editora, assim. Até as cartas. Até as cartas. Então, cara, e assim, era um negócio legal, porque daí meio que provava se você estava afim. Porque você lia os nomes e não tinha referência. Você tinha que ir na internet,
de sábado, né? Depois das 2 da tarde, de escada. Tentar baixar uma música para entender o que estava sendo falado naquela revista. Eu lembro de uma música chamada Drive My Car, do Beatles, e era uma regravação do Paul McCartney, que tinha um batera chamado Abel Laboriel. O pai dele é baixista. É o Abel e o filho toca com o Paul McCartney. Isso, que é um batera e tal. E ele falando que ele tinha gravado, usado um som assim, assado e tal. Eu lembro, cara, de ficar um final de semana inteiro baixando a música para poder ouvir e ler a matéria para poder entender. E aí você acaba que você vai guardando os nomes, você vai lembrando, você vai assistindo o documentário. Tinha um documentário na Netflix. Você gosta também, né? Tinha um documentário na Netflix que só mostrava músicos que tinham gravado coisas de famosos, mas eles não eram famosos. Ah, que legal. Aí tava o Steve Lukather, tava um monte de outros caras, assim, que eram músicos de estúdio, tinham feito sucessos mundiais, mas não aparecia o nome deles porque eles eram de estúdio, assim, sabe? Deixa eu, Maurício, dá licença um minutinho para eu atualizar aqui o Instagram. O Dorival, nosso músico aqui, escritor, professor de arte também, está dizendo assim, ó, quantas calorias um baterista perde num baile? Segunda pergunta que ele manda também. O Mike Portnoy, pronunciei correto, será? Mike Portnoy, Isso, tá correto. do Dream Theater, afirmou em uma entrevista recente que não se considera um baterista técnico. O que você acha disso? Bom, a primeira pergunta. Não, vou começar pela segunda. Eu acho que o Dorival, ele tá criando confete ali, porque o cara é um monstro, assim. Também tava nos meus top 20, mas não tava mesmo... Eu já tive minha fase mais Dream Theater de rock progressivo, mas o cara, ele é incrível. As levadas que ele faz é sensacional. A técnica, muita coisa que ele toca. Desenvolvedor de produto também. Mas ele é extremamente técnico, assim. Só se ele estivesse referenciando com o Neil Peart, por exemplo. Daí talvez a distância seja grande, mas ainda assim ele não está na linha nossa normal de meros mortais. Respondendo a tua pergunta sobre um baile, cara, calorias eu não sei. Mas eu vou dizer, eu tenho esse relógio aqui que eu uso para fazer corrida e ele mede o movimento do teu braço, então em teoria as distâncias. Então se você faz um show de 2 horas, ele apontou aqui, é como se você tivesse corrido 5 km. Então aproximadamente 600 a 700 calorias. Então assim, é preciso? Não é. Mas o movimento do braço dá uma reflexão, é como se você tivesse feito uma corrida de 5 a 6 km. E você transpira bastante quando está tocando? Bastante mesmo, assim. Aí, ainda mais se tem um lugar fechado, daí pior ainda. Mas acaba que gasta bastante, você desidrata bastante, né? Lembro de baile mesmo naquela época que os bailes eram de 4, 5 horas, cara, assim, de sair lavado de suor. Insano, não? De estar pingando em volta. Assim, cara. Eu queria mandar também um abração pro idealizador do projeto Reza a Lenda, o Fernando Sanfa. Tá Grande Sanfa. Um abraço a todos nós aqui. Aliás, hoje tem vídeo novo, né? Hoje sai um vídeo novo. Sabe de quem? Do Nenhum de Nós. Que, inclusive você estava lá. Eu estava lá no você dia. Estava lá. Gravando lá. Foi o Rodrigo Carvalho, que fez escritor também, professor de inglês da rede. Hoje saiu o vídeo dele no Reza a Lenda, para quem ainda não assistiu, já está disponível, ele falando sobre curiosidades da banda Nenhum de Nós, né? Sensacional, cara. Eu vi que saiu, mas eu não assisti, eu vou assistir na hora que eu chegar em casa. Sanfa, um abraço. Eu e o Sanfa, a gente está entrando aí num projeto, a gente vai ter uma sociedade em breve, a gente conta aí. Ai, que bacana, que legal. Legal. Já teve aquele momento de branco, cara, no meio de uma virada? Nossa, mas muitas vezes. É mesmo? Não, cara, às vezes não necessariamente de virada, mas no começo da música, você olhar o nome da música e não fazer a menor ideia do que é a música. Não, mas isso todo mundo já passou, cara. Mas não vem escritinho assim? Você não toma aquelas notas nas partituras? Na maior parte das bandas, eu nunca toquei lendo. Embora eu saiba escrever, mas eu prefiro não tocar. Porque te engessa muito. Você fica muito focado, aí você esquece de fazer o resto, de curtir, Porque tem muito disso também na música, né? O curtir, né? De você tá risada, né? É um momento de descontração, você tá fazendo uma coisa que você gosta. E você fica lendo ali, óbvio, né? Não que você não esteja de festival, gravando e tal. Mas você acaba ficando muito tenso ali e tal. E às vezes se olhar no repertório, quem faz baile ou quem faz show, por exemplo, na Green River, o repertório nosso tem 32 músicas.
O Rancheiros eu acho que tem umas 40, 44. Pega uma banda de baile, na época eu tocava com o Júlio ou no Latitude, eram 60, 70 músicas. Cara, chega uma hora que você fala, cara, que música é essa? Que andamento que é esse? Que ritmo é esse, cara? Assim, não faço a menor ideia. E o baterista que começa, né, cara? Geralmente não. Aí normalmente eu olho pra alguém e falo, qual que é o andamento da música, cara? Porque eu não lembro, que música é essa? E aí depois, eu lembro... Mas tem aquele flash de esquecimento, né? Tem, e eu lembro às vezes de tocar metade da música e falar, nossa, agora eu lembrei que música que é. Isso já aconteceu, quando eu tocava com diletantes, a gente tocava muita coisa do Barão Vermelho. Só que você olhava, e geralmente o Silvinho que tocava, né? O Silvinho que puxava também. Mas eles confundiam uma música com a outra. Porque é meio parecido, né? Mas bem parecido, mas não é igual. Exato. Então a gente tava começando, tá, 1, 2, 3, 4, e era outra levada que fazia, e a gente tava na música que era no repertório. Nossa. Então, até os fins se tocar, ou a gente se tocar, que música o Silvinho tá tocando, daí já virou aquela salada, né? Eu já puxei a música da frente em vez daquela que era, já quebrou a banda inteira. Nossa, já fizemos muita atrapalhada. Existe muita merda. Como é que faz numa situação dessa? Para ou segue? O certo é parar. Tem que parar? O certo é parar. Às vezes é um andamento muito diferente. Eu lembro uma vez, eu toquei muito com dupla sertaneja também. E o Juliano Fabiano, uma vez eu tinha acabado de voltar a tocar, a primeira vez que eu estava voltando a tocar sertanejo, e ia tocar Boate Azul. E aí eu não lembrava o andamento. 3x4, né? 3x4 eu não lembrava o andamento da música. Ele, não, puxa aí e tal. Tipo, eu puxei, cara, é quase um rock and roll, assim. De tão rápido que era a música. Aí parou, aí os caras, não, peraí, deixa eu mostrar na sanfona aqui. Que tem. Nossa, parecia um rock and roll, cara. Já aconteceu eu não lembrava, assim, o repertório, ou tava escuro, e eu acho que foi o Fernando que puxou. Ele puxou, como é que chama aquela... Índia. Nossa. Que é 3x4. 3x4. E o começo é bem parecido com o Boate Azul. Eu falei, nossa, o Fernando puxou um Boate Azul? Então é Índia, caramba. Depois até se tocar. Tinha um pacote, né? Índia, Mercedita, Boate Azul, Saudade da Minha Terra, 60 Dias Apaixonado, nossa. Que é tudo a mesma. Vai no medleyzão, né, cara? A gente está caminhando para o final, Alessandro, mas antes eu queria concluir essas perguntinhas e tem mais uma do Dorival lá na internet, no Instagram. Aguarda um minutinho aí, Dorival, que eu já faço. Se a sua bateria pudesse falar, qual seria a maior reclamação dela sobre o seu jeito de tocar? Cara, como que eu falo isso sem ser... Cara, eu acho que ela reclamaria assim, cara... Toca mais baixo? Não, eu acho que é ao contrário. Às vezes eu acho que ela falaria, cara, toca um pouco mais forte, assim, sabe? Tipo, preenche melhor as notas, entendeu? Mantém um ritmo, assim, adequado, entendeu? Eu não tô querendo ser, assim, mala com essa colocação minha, mas... Pode ser que eu sou mala, vai. Mas você, assim, os bateristas... Quando eu vejo o baterista tocar assim, eles têm praticamente quase a mesma característica, aquela batida alta e forte. É assim mesmo, Alessandro? Tem que ser assim? Cara, vou dar alguns exemplos que eu estava conversando esses dias. Não necessariamente, mas depende muito do estilo que está falando, né? Mas entra naquela história. A bateria acaba sendo um instrumento de certa segurança para a banda. Então, por exemplo, eu lembro que o Du falava muito isso do Javá. Falava, se for para errar, erra com 80, não erra com 8, sabe? Erra para ficar visível mesmo. Então, às vezes, o lance de você tocar mais forte, tem a questão da pegada, tem a questão do estilo musical, naturalmente, mas às vezes tem a questão da segurança, né? De você começar certo, começar mais firme. E, naturalmente, é um instrumento mais alto mesmo, né? Ele não tem jeito, né? Tem como você abafar naturalmente, mas acaba que é uma característica mesmo de você tocar forte. Mas é muito da pegada, por exemplo, o Átio Parisi, que é um dos melhores bateristas que eu já vi tocar assim na vida, entre outros, mas ele tem uma linha uma assinatura de tocar a bateria que é muito diferente, por exemplo, do Rafa Javaro, que é muito diferente, por exemplo, do Mário, do Bruno e outros caras. Então, assim, tem uns caras que você vê tocando ao vivo, você fala, cara do céu,
nem parece que ele toca tão forte desse jeito, assim, sabe? Então é muito da característica ali do batera. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, o mais alto acaba sendo mais prazeroso por batera, isso sem dúvida. Né? Mas nem sempre pra quem tá no barzinho ali tentando conversar. Tá. Né? Mas, cara, essa é a eterna briga. Eu lembro de tocar na igreja, voltando na igreja, nossa, a maior implicância, e com toda a razão, né? As senhorinhas de idade era que a bateria sempre tava alta, né? Eu lembro uma vez assim, nossa, mas tá alto, mas puta, eu só tô tocando chimbal. Deixa estar que o pedal de distorção da guitarra também vamos falar, hein? Mas aí é psicológico, né? Porque todo mundo vai aumentando, aquele efeito. Aí um quer encobrir o outro, né? Imagina o Eloy Casagrande, o quanto que exercita. O Eloy Casagrande é o quê? Me situa aí, quem é? Hoje tá uma banda famosa. O Eloy Casagrande, cara, ele é um baterista brasileiro extremamente técnico e extremamente agressivo tocando. Ele começou a tocar, entre outras bandas, mas ele tocou com o André Matos, que era um cara do metal, vocalista do Angra, depois montou um projeto solo e o Xamã. O Eloy tocava com o André Matos, depois ele entrou tocar no Sepultura, e ele foi um cara que, com todo respeito aos fãs do Sepultura, ele mudou o Sepultura na forma de tocar. Por quê? Lembra que eu falei, quanto mais forte eu toco, mais força eu tenho que fazer, menos técnica eu vou ter. Acabar sendo isso. O Eloy foge dessa regra. Então ele é um monstro tocando bateria. Você vê os vídeos dele na internet, hoje ele toca numa banda de metal chamada Slipknot, uma banda americana, extremamente famosa. E a força e a técnica que ele consegue tocar, ele consegue aplicar notas que naturalmente na força você não consegue fazer, mas ele consegue fazer. Credo. E a técnica dele é extremamente apurada, ele toca extremamente forte, realmente forte. Ele usa a marca que patrocina ele, tem uma caixa, que numa entrevista do Hold dele, fala que eles levam aros adicionais, porque ele quebra os aros da caixa. De tamanha força que ele aplica no instrumento, assim. Nossa. O prato dele é tudo torto, assim, porque ele é muito forte. E respondendo a pergunta do Dorival em específico, cara, ele tem um corte de uma entrevista em algum podcast dele falando que quando ele não está em turnê, ele faz exercício de musculação como se ele fosse fazer um fisiculturismo. Mas ele é forte pra caramba. Também, muito forte. E quando ele está em turnê, ele treina bateria só. Ou é o contrário? Mas é alguma coisa assim. Quando ele não está em turnê, ele treina em bateria. Quando ele está em turnê, ele treina musculação. Porque ele é muito forte, de fato, e ele é um excelente músico. E assim, o mundo inteiro ama o cara e conhece o cara, assim, por causa da forma que ele toca, assim. Depois eu te mandar um vídeo do Dorival, cara, você fala assim, não é possível que um ser humano consegue fazer. O cara é um monstro. Os bateristas bem mais velhos, de metal, assim, os caras falam, esse cara não é normal, assim. Tipo, eles comentam nos vídeos dele, assim, tem até um comentário engraçado de um vídeo que ele postou. Falei assim, cara, eu assisti esse vídeo, eu saí com vontade de brigar no trânsito, cara, de tanta raiva, assim, de ver o cara tocar. Mas o rapaz é assim, ele leva a música brasileira e ele toca muito bem. Mas ele é um prodígio, ele com 16 anos ganhou um prêmio de batera revelação da Modern Drummer, correndo com um monte de batera. Mas antes disso ele apareceu, acho que tinha 11, 10 anos, no Faustão, Dele Galisteu. Tem um boato que eu não tenho bem certeza, o Ártico sabe essa história, que parece que a família dele morava em Santa Bárbara. Parece uma relação, porque ele já veio a Avaré, tem uma relação ali. Eu sei que a esposa dele se formou aqui na faculdade de medicina na Unesp, então ele está direto aqui em Botucatu. Por incrível que pareça. Eu não tive a oportunidade de encontrá-lo. Que bacana. Mas agora acho que não, mas bem no comecinho. Você sabe da história do Maú que foi para São Paulo levar o baixo para consertar? Não, eu fui fazer o baixo do Tajima. Sabe dessa história? Acho que essa não. E aí um cidadão estava do lado dele lá, aí o dono da loja cortou a vez do Maú para atender o cidadão? Eu fui conversar com o Seiji Tajima. Lá no pequenininho. Daí cheguei lá, tal. Você sai da Avaré, vai pra lá e de repente demora pra ser entendido, sei lá. Mas eu fui entendido pelo Tajima. Então conversando com ele do jeito que eu queria o baixo, tal, 95. Eu fui até lá, fui
Osasco que tá lá, e fui me virando lá, né? Não tinha GPS, não tinha nada na época. Uber, nada, né? Mas achei a fábrica e tal, e conversando, eu quero o baixo assim, 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 assado. Eu quero o braço assim, eu quero esse captador, eu quero essa ponte, eu quero essa cor, tal. E no meio da conversa chegou um rapazinho cabeludinho lá. Levou a guitarra pra ele, e ele na minha frente, falei, daí eu fiquei, puta merda, meu. Falei, cara, eu vim daqui, o cara chega. Você é mais educado, né? Não, mas falei, Quem tá pensando que não, é? ele falou assim, oi, tá bom, beleza, tal. Daí começou a conversar com ele, não, porque ele falou, eu quero que vocês carreguem o corpo da guitarra mais, porque eu quero que a minha mão chegue até perto do captador, pra solar, tal. E eu só escutando, caramba, e só pensando em xingar o cara, né? Daí ele deixou a guitarra lá pro Tajima fazer, porque ele era endorsement. Daí o Tajima fazer, então, que coloreiro. Só. Eu, na minha ignorância de música, eu não conhecia. Daí, quando eu cheguei a Havana outro dia, eu estava conversando com o Hugo na loja de disco. Mas então, chegou lá, chegou um rapazinho lá, um tal de que coloreiro lá, e passou na minha frente, né? Alguém da loja de disco usou, que coloreiro do Angra? Então, esse é eu, né? Eu podia ter passado a banda inteira na sua frente, né? Então, aí, assim, a gente não tinha tanto acesso, a gente demorava pra sacar quem eram as pessoas. Eu lembro que eu e o Fernando Sanfo, uma vez a gente foi na Expo Music, cara, a gente foi com o ônibus da galera que fazia compra no Brás, então saía meia-noite, a Expo Music começava 1h da tarde. Olha, nós dois bem, a gente já era maior de idade, mas a gente era bem novo. A gente foi de ônibus pra ir nessa feira de música. Qual que era a nossa sacada na feira, assim? A gente viu os músicos, cara. A gente encontrou o Serginho Hervaldo, Roupa Nova, os caras do Angra, o Eduardo Adanu e do Dr. Sim, os caras do, não lembro de Sepultura não, mas uns monte de músicos que tocavam com gente famosa e, cara, a gente tirava foto, assim, porque era nossa realização, né? Os caras, a gente só via os caras por revista, por VHS, de videoaula, né, cara? E chegava lá e falava, nossa, os caras existem, né, meu? Os caras são igual a gente, né? Bacana. E pra nossa, a gente era realizado, ficava o dia inteiro. Eu e o Patrick, quando a gente fazia aula, a gente não tinha muito dinheiro. Não que a gente tenha hoje, mas na época a gente também não tinha. A gente ia, cara, a gente chegava de manhã lá às 5 horas da manhã, 3 da manhã lá no Brás, lá com o ônibus, a gente dormia um pouquinho, pegava o metrô, e a gente ia lá na Teodoro Sampaio. Daí ficava das 8 da manhã, as lojas abriam às 9, das 8 até 12h30 andando na Teodoro Sampaio. Por quê? Tinha os instrumentos lá. Tinha a Gang, a Ginga, a Playtech, a Made in Brasil, a Free Note, a Free Note, a Tango, a Crocodilo Pop, que era de instrumento usado. Pra quem não sabe, a Teodoro Sampaio é a rua dos instrumentos musicais. Não é mais? Depois de Santos Vigênio, depois tem vários lugares, mas ali a Gang mesmo não tem. Hoje, se você vai lá, pra gente que ficava percorrendo a rua lá, aquelas 2 quadras, só sobrou os Luthiers, a Made in Brasil e a Tango. Tem acho que a Free Note deve estar lá mesmo. Essa eu não vi. Não, mas afinal porque hoje em dia também pela internet é muito... eu acho que não. Mas todas as lojas, aonde era a Playtech, aonde era a Gang, aonde foi a Referência, aonde foi a Crocodile, a Made ainda tá lá. Virou supermercado ou loja de artigo chinês. Não tem mais nada de música. Tem o Jazz no Limoeiro lá, que é um luthier lá, Mas essas lojas simplesmente fecharam ou elas abriram em outro lugar? Sim, que é concorrência também, pô. Mas ali os Chiaras também tinha ali, não o Teodoro, mas era nas paralelas, né? Tinha o Chiara, tinha o Tibério de bateria. Então, a minha sorte, cara, como eu ia para São Paulo no mínimo uma vez por mês, e eu ia na Secretaria de Saúde, que é ali nas clínicas, ali na frente, onde morre. Lá no final lá. Onde morre a conversa, não sei. Daí eu pegava aquela rua e descia. Aí descia, toda vez, cara. Tem o Cemitério da Consolação. Encontrava os músicos também. Nossa, verdade, cara. Encontrava os músicos lá que tava. Muita coisa eu comprei na Gang, comprei na Playtech, comprei na Made in Brasil. A Playtech depois é Santos Vigênio também, foi? Mas foi meio que espalhou. Uma vez eu saí do metrô lá, cara, eu dei aula no Projeto Guri, eu fui lá no negócio do Guri, que era lá na Liberdade, depois eu fui na Teodoro, porque era só pra passear mesmo, né? Porque, nossa, os instrumentos. Aí eu encontrei o Sandro Reich e o Cuca Teixeira. Eu falei, Cuca, você me passa seu telefone? Eu queria marcar uma aula particular. Passou? Passou, cara. Olha. Só que eu nunca marquei aula, porque eu não tinha dinheiro, mas eu peguei o telefone dele. Ele veio um tempo atrás jogar com tomate. Se você for. E se eu não me engano, esse tempo atrás ele foi
na fábrica do Chico. Então, hoje o Chico patrocina ele e eles desenvolvem pratos juntos. Então, meio que direto tá aqui. O Átio emprestou uma bateria pra ele tocar esses dias na fábrica lá. E o Cristiano é outro meio que parece PT, né? Total. Não, aparência já. Aparência, é que a gente tem um déficit capilar grande. Viu, você contando a história, você pediu o telefone do baterista aí. Uma vez eu estava assistindo o Jô Soares, Ângela Rorô, deu o telefone dela de contato lá ao vivo não, durante o programa, pode telefonar que eu mesma atendo. Eu anotei o telefone dela, no dia seguinte eu liguei para ela, vamos ver se ela atende mesmo. Aí eu falei, alô, aqui é a Ângela Rorô. Aí eu não estava acreditando que eu estava falando Ângela Rorô, cara, anos 90, né? Aí eu falei pra ela, aqui em Avaré, eu moro aqui em Avaré, interior de São Paulo, tem um festival muito bacana de MPB, Fun Pop. Conhece Fun Pop, já ouvi muito falar sobre Fun Pop e tal. Olha, se você me agendar um show é 10%. Ela falou pra mim, cara, lógico que eu nunca, né, imagina. Não era nem o objetivo, mas era só pra testar. Era só pra o Tucu que ele passou, na época ele tava em turnê com a Maria Rita, quando a Maria tinha estourado, né, naquele segundo CD dela, assim e tal. Eu falei, cara, eu tenho o telefone do baterista da Maria Rita, assim, mas tipo, jamais quer ter grana pra agendar uma aula com o cara e ir embora, sempre gente boa. Então, Sandro Reich também, super gente boa. O Sandro Reich é um dos vídeos mais do canal lá. É do Sandro Reich, o react da Renata com o Sandro Reich. Do Dominguinhos. Que legal. O pai dele é o netinho, que era que legal. Chegou a namorar a que da Martelo, Rita Pavone, no italiano. Que é sensacional. Vamos encerrar, amor? Nós estamos hiper estourados. Assim, esse negócio de convívio com músico, a Fun Pop tem muita coisa a ver com a gente também. Porque volta e meia, você chega a conversar com o Esmar Santo, com o Cisão Machado. Então, cara. esse pessoal veio tudo aqui a Avaré. O Duda Neves, cara, com aquele cara, o Michel Friedson lá, que ele até mudou o nome de uma música, que ele tem uma música chamada Jesuí Désolé, que é uma instrumental que por alguma razão ganhou aclamação popular. Acredite, uma música instrumental que não tem nada e ganhou uma música de aclamação popular na Fun Pop. Porque era tão legal a música que a galera começou a bater palma e tal, não sei o quê. Nossa! E ele mudou o nome da música para Jesuí de Avaré. Ah! E cara, o Duda Neves, que foi o batera do Tim Maia, tocou com um monte de gente, um monstro da bateria, tinha um método de bateria super famoso e tal, ele veio tocar. E ele usou pedal duplo nessa música. E eu e o Patrick, na época, a gente tava na fanpage, falei, cara, o Duda Neves, cara da revista, vamos lá tirar o autógrafo dele. Cara, a gente pegou um papel qualquer assim, cara, e falou lá, ô Duda, a gente é baterista, a gente é teu fã, não sei o que. Não, vamos assinar aqui, assinou, super boa. Geralmente, esses artistas grandes, é o contrário do que a gente imagina, né? Total. São super simpáticos, Total, acessíveis, cara. né? Por isso que chama feira. Né? Por um tempo teve VIP aqui, mas agora voltou ao normal, que é feira, tudo aberto, você tem convívio com todo mundo, né? Então, mas, cara, era muito bacana esse contato com os caras, assim, né? E eram os caras que você falava, meu, o cara tá na televisão, no outro dia tava no Faustão, entendeu? Tipo, um negócio, né? Não o Duda Neves, mas os outros, e outros artistas, né? Outros músicos fantásticos, né? Não, e muita gente se viu aqui crescer. Igual a banda, praticamente, do Serginho Grossman. Nas primeiras Fun Pop, o Tiquinho foi o melhor instrumentista da primeira Fun Pop. O Tiquinho é de Bauru, que faz os arranjos do Serginho Grossman e toca trombone. Você tem uma ideia como que é? O Hugo Ori, que também toca uma das bandas de São Paulo, toca na Funk como Legusta também. Cara, é o melhor instrumentista aqui, várias pessoas, cara. Então você vê, tem que dar valor pra feira. Tem, cara, tem muita gente que passou. Alessandro, eu queria agradecer, cara. Foi um papo super gostoso, cara. Olha, já estamos aqui com 9h30. Eu que agradeço, cara. Foi muito legal, cara. Eu queria deixar o convite aberto até pra gente fazer uma terceira. Boa. Bom, a primeira foi você e o Maú, né? A segunda fomos nós três e aí a gente deixa o microfone aberto e o convite aberto pra gente fazer uma terceira. Cara, boa, com certeza, cara. É uma honra pra mim, fiquei muito feliz com o convite, foi muito gostoso de novo a gente falar das coisas aqui, cara. A gente nem falou da sua prática fit, né? Então, tem que voltar a falar das corridas agora. Cara. Nem de café. Nem de café, cara. Mas tem mais novidades chegando aí também. Você é um tomador de café?
Cara, bastante. Agora eu não tô mais lá, né? Mas eu trabalhei 12 anos na Melita. Ah, é? Eu fiquei 12 anos Você lá. era Eu saí... negociador que fala? Era gerente de logística. Ah, tá. O Fernando Santos que apareceu aí, ele também trabalha muito tempo, ele foi comprador lá, estratégico, e hoje ele é vendedor. Uma vez eu levei os alunos lá na Melita, muito legal o processo. Sensacional, assim, cara, produto sensacional. É verdade. Continuo tomando café e da Melita. Eu só compro Melita. É difícil, cara, eu já tentei sair, mas é difícil mesmo. Muda muito o sabor. Vixe, né? Esse dá pra um outro programa aí, porque, cara, é verdade. Tem bastante coisa pra falar de café, cara. Legal, cara. Bom, então, considere-se convidado, a gente só acerta uma data e você volta, tá bom? Eu só queria fazer, cara, uma menção honrosa aqui, ó. Eu listei aqui, espero que eu não vou esquecer de ninguém, cara, mas ó, Mário Armando, meu professor, Patrick, o Átio Parisi, Rafael Javaro, o Daniel Teodoro, que toca na Estilos, o Fernandinho Gamaliel, o Lucas Bonafide, Elton Vicentini, Emanuel Castilho, Everton Aquino, Giandré de Freitas, Thiago Freitas, Silvinho Quartus, Thiago Godoy e Chico Domeni, entre baterias e percussionistas de Avaré, cara. Poxa, é um time de peso, hein? E, cara, eu espero que eu não tenha esquecido de ninguém, cara. Espero que eu realmente não tenha esquecido de ninguém, mas acho que eu citei todo mundo aqui, cara. O Átio tá aí? O Átio tá. E assim, tá na lista. Não é uma ordem classificatória, sim, mas todos aqui estão na ativa de alguma forma tocando. Cara. Então eu espero que eu não tenha esquecido de ninguém, mas tem muita gente boa aí de bateria e percussionista. O primeiro que você citou praticamente começou a dar as aulas em Avaré, né? Eu esqueci até do Valdir Cacetari, né? Que foi o que tocava lá com o Carlinhos e com o Flamarion. O Cabaré. No trio Cabaré. Então, mas o Mário foi professor de quase todo mundo da galera aqui. É que teve o pessoal da antiga, o Miltinho também. E o Átio tá se aventurando pelo gênero do samba e do pagode, né? Então, cara, pagodeiro agora. Cara, isso aqui da hora. Às vezes ele toca com a gente lá no Gringos, lá